Recentemente tivemos a maior adaptação do Aranhaverso, cara, com 3 gerações do Homem-Aranha se encontrando. E essa ideia aí de pegar várias versões do personagem, umas mais distintas das outras e formar uma equipe, digamos assim, é muito da hora. Essa ideia de Aranhaverso já é um pouco antiga, cara. Então tem sim várias adaptações sobre isso, tanto em filmes, jogos, desenhos e etc. Então, cara, hoje vamos falar sobre o Aranhaverso. Para começar, a gente tem que pensar como surgiu a ideia de um Aranhaverso. Na verdade, a ideia do Aranhaverso já é uma coisa deixada na geladeira pela Marvel há muitos anos. Tipo, essa ideia é mesmo muito antiga, já que já era estabelecida na editora a ideia do multiverso. Então, basicamente, era meio fácil adaptar isso, já que tivemos diversas versões do personagem. E até não versões alternativas do personagem, mas sim as suas adaptações do clássico, como o próprio personagem, a adaptação do Peter Parker clássico para os filmes, os jogos e os desenhos. Então, para fazer essa coisa do Aranhaverso, era basicamente só juntar tudo, essa cambada de personagens e pronto. Várias histórias sobre o Aranhaverso eram feitas. Bom, eu sei que eu dei uma breve resumida aqui, então é porque tem muita história mesmo por trás disso, sobre os editores e tudo mais. Só que a intenção do vídeo não é falar sobre como surgiu a ideia do Aranhaverso, e sim comentar sobre ele, sobre as suas adaptações, sobre os desenhos e tudo mais. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Já que a gente tem que falar sobre desenhos, eu tenho que falar sobre essa versão do Aranhaverso, que foi lá em 1994 em Spider-Man The Animated Series. No episódio dessa série tão amada, o Homem-Aranha principal é convocado para liderar uma equipe no Aranhaverso. Por mais que na época o Aranhaverso não fosse tão vasto como hoje, com vários personagens, esse desenho trouxe várias versões geniais do Aranha, como o Homem-Aranha Escarlate dos quadrinhos, o Homem-Aranha com armadura de prata, o Homem-Aranha de 6 braços e, claro, a Madame Teia. Esse episódio também traz um ótimo vilão, o Homem-Aranha infectado pelo vírus simbionte do Carnificina, que por mais que tivesse restrições bizarras, como não poder ter vidro quebrado na série ou armas de fogo, ele tinha uma boa motivação e ser um vilão intimidador. Por mais que o desenho seja antigo, ele consegue adaptar várias sagas muito boas, como a própria saga do Clone, que não é uma das melhores, e nessa série ela é bem adaptada. O mais bonito da série é ter uma união dos Peter Parkers que se unem para combater uma força maior. Esse episódio para mim é incrível, é uma série muito genial, assim como vários episódios dessa série são incríveis e traz várias coisas legais. E esse episódio do Aranhaverso é só mais um exemplo disso, com várias versões do Homem-Aranha se encontrando num tempo onde a ideia de Aranhaverso não era nem conhecida pelo diverso público. Bom, já que a gente está aqui para falar sobre séries do Aranha e o Aranhaverso nelas, vamos falar sobre outra série, essa aqui que é bem polêmica. E é uma série que eu odeio bastante. Claro, Ultimate Spider-Man, que tem um arco inteiro só sobre o Aranhaverso. A série Ultimate Homem-Aranha adapta até de forma decente o Aranhaverso, com até um episódio sendo em 3D, porém o foco principal, digamos assim, é a amizade do Peter com os outros aranhas. Por mais que metade dos aranhas ali estão para vender bonequinho. Sério, tem muito Homem-Aranha figurante nessa série, cara, não sei porquê. Eles conseguem desenvolver uma boa amizade entre o Peter e o Miles, por exemplo, que é genial. O Peter conseguindo a confiança do Homem-Aranha de 2099, que é um personagem amargurado, e o Aranha Escarlate, que é retratado de outra forma, diferente da série de 94. Aqui ele é um personagem desconfiado e sério, por mais que a série insista em fazer piada com ele. Mas por mais que o Ben Reilly seja desconfiado, ele se sente acolhido com o Peter. Bom, essa série aqui não se limita nem um pouco no Aranhaverso, nos levando do Homem-Aranha Peter Parker, totalmente Peter Parker, só que mulher, até o Homem-Aranha Porco. O Porco-Aranha. Aqui nós temos personagens muito diferentes, cada um com a sua diferença de personalidade, chegando até a montar a equipe Aranha. Onde temos até o Agente Venom, que é meio largado, mas a gente tem uma boa construção no geral do Aranhaverso, mostrando até mesmo o conceito da Teia-Aranha, onde todos se reúnem para lutar contra o maluco Peter do Mal de outra dimensão. Por mais que não seja um arco perfeito, nem essa série seja tão legal assim, público, o arco do Aranhaverso é brabo demais. Bom, cara,
Como eu disse, o Aranhaverso tem uma porrada de material, seja em filme, série animada e até nos jogos. Nos jogos tivemos bastante coisa, cara, como Spider-Man Shattered Dimensions, que traz um Peter original, o Aranha Ultimate, que está na fase simbionte, e claro, o Aranha de 2099, que aqui traz esses 4 aranhas como os protagonistas, não traz uma diversa variedade de Homens-Aranhas, mas aqui é um jogo muito interessante que retrata essa coisa sobre o Aranhaverso. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre esse jogo, porque pra mim ele é incrível. E claro, não podemos falar sobre as HQs que deram início nisso tudo, como as HQs Homens-Aranhas, que tem o Peter e o Miles, as próprias HQs Espetacular Homem-Aranha, que deram início à origem a esse conceito, e claro, a minha preferida, Aranha-Geddon, ou Aranha-Geddon. Tem vários outros aranhas, como Homem-Aranha Cósmico, Miles, e o meu segundo aranha preferido, o Aranha de PS4, que dá as caras aqui, e também vários outros aranhas. Então, nesse meio tempo, o Aranhaverso se tornou algo popular na cultura pop. Não só o Aranhaverso, mas sim o conceito de multiverso, onde versões de personagens se encontram num crossover. Isso se tornou realmente muito popular na própria cultura pop, no geral, seja Marvel, DC e outras coisas. Então, com esse sucesso todo, era finalmente lançado o filme sobre esse arco tão famoso. Homem-Aranha no Aranhaverso. O que falar desse filme perfeito? Quando esse filme animado chegou, ele tinha 2 coisas muito importantes para fazer. O primeiro era apresentar ao público o Miles Morales, que era um aranha muito famoso, mas que não era tão eternizado pelo público no geral como o Peter Parker, por exemplo. E outra coisa que esse filme tinha para fazer era apresentar o conceito de Aranhaverso, porque a Sony já era muito interessada nesse arco, desde o cancelamento de Tasmi, que tinha uma treta que eles queriam um Aranhaverso para sequências, coisa louca. Então dessa vez vamos falar sobre esse filme incrível. Cara, esse filme é espetacular. Nesse filme nós temos várias versões do Aranha, como 2 versões do próprio Peter Parker, o Miles Morales, que é o protagonista, a Gwen Stacy, que finalmente deu as caras como Spider-Gwen, o Aranha Noir, a Penny Parker e, claro, o Porco-Aranha. Mas, claro, esse filme tem o foco principalmente no trio Peter B. Parker, Miles e Gwen. Por mais que o Aranhaverso seja o título desse filme, ele serve mais para desenvolver o Miles Morales e estabelece ele como um aranha tão importante como o Peter. O filme apenas usa desses outros aranhas aí para desenvolver o Miles, o que é uma ideia genial e que funcionou muito bem nesse filme. Mas o filme não esquece do Peter, pois o próprio filme faz várias referências aos filmes anteriores e até obras anteriores, como o Aranha de 1977, com a participação do Aranha de 2099, que vai servir para uma sequência. Bom, depois de eu ter falado muita coisa aqui sobre o Aranhaverso, sobre coisas que aconteceram aí nesse Aranhaverso, eu gostaria de falar sobre Spider-Man No Way Home.